de Deus, irmandade, ouça esse testemunho que glorifica ao Senhor. Curta e se inscreva para não perder. Compartilhe as bênçãos. Deus te abençoe. Depois ninguém vai reclamar de mim em lugar nenhum, hein? Irmãos, eu dou graças a Deus que Deus preparou de estar aqui com os irmãos. Queria contar uma obra que Deus fez comigo, não faz muito tempo. Hoje a inflação está alta, o dinheiro da gente não está comprando mais do que comprava antes, nosso salário encolheu, a gente tem filho, tem que pagar de carro, despesa, ônibus, dinheiro encurta, não é verdade? Mas o que eu vou contar aqui para vocês, porque às vezes a gente pergunta, cadê Deus? Onde está Deus? E a resposta para você é, Deus está onde Ele sempre esteve, no controle da situação. Eu trabalho numa companhia, e uns anos atrás, para vocês verem como Deus está no controle de tudo. Tudo. Presta atenção, o testemunho na igreja é alguma coisa que Deus fez para mim. Eu não posso vir aqui e ficar contando coisa triste, coisa que eu estou passando. O testemunho, o princípio do testemunho, essa hora, que tem muita gente que reclama do formato da nossa igreja, mas eu não conheço nenhuma igreja que eles dão liberdade para o testemunho. Qualquer pessoa pode vir aqui testemunhar. Qualquer pessoa pode orar. Porque nós cremos na liberdade do Espírito Santo, não é isso? Então esse é o nosso formato. E, irmãos, o que acontece? O testemunho, o que é? Nada é. Eu passei por uma dificuldade, passei por uma adversidade, que você aí no banco pode estar passando igual, similar, e eu levanto aqui e conto o que Deus fez para mim. O que eu estou falando? Deus fez para mim, Ele pode fazer para você também. É isso. O testemunho é isso. Então, eu estava trabalhando numa empresa, eu moro nos Estados Unidos, e eu trabalho numa empresa lá que tem escritório aqui também. O que aconteceu? Há uns anos atrás, ninguém sabia, nem falava de fake news, não falava nada disso. Saiu uma matéria que não era verdade, e a empresa, as pessoas pararam de pôr pedido na nossa empresa, na empresa americana, pararam de comprar, o faturamento caiu, irmãos, e as coisas começaram a ir de mal a pior. E eu moro lá nos Estados Unidos, e aí a empresa lá começou a ver, nós tínhamos bastante funcionário, tinha 3 escritórios, o telefone não tocava, os pedidos não entravam, a empresa começou a entrar em dificuldade, os americanos falaram assim, olha, precisa fazer alguma coisa. Eu fiz um plano, entreguei para eles, mas eles não deram muita atenção, porque mesmo nos detalhes, é isso que o Senhor quer que vocês prestem atenção hoje. Deus opera no detalhe. Eu entreguei para eles, e sabe o que eles fizeram? Nada. A coisa começou a ficar ruim, eles começaram a me pressionar, a gente tentando reverter aqui, e aqui na empresa trabalhava muita gente, muitos pais de família, mães de famílias, muitos jovens, pessoas que se perdessem o emprego iam passar dificuldade. Quem que não tem medo de perder o emprego? Não é verdade? E eu, irmão, estava ficando preocupado. Por quê? Porque essas pessoas iam perder o emprego, essas pessoas iam ficar sem salário, as coisas não tão fáceis. E aí os americanos falaram, olha, não está entrando serviço, não está entrando serviço, você tem que ir lá, fecha a empresa, indeniza todo mundo, manda todo mundo embora. E aí, irmãos, eu fiquei numa aflição, fiquei orando a Deus, pedindo, porque a gente preocupa. A empresa não é minha, eu cuido, eu sou um gerente da empresa, mas a gente fica preocupado, porque misericórdia, sabe o que é misericórdia? A gente fala, misericórdia é eu me pôr no sapato do outro. É isso que é misericórdia. Eu tenho que me pôr no sapato do outro para saber o que é misericórdia. Então, imagina se fosse eu. Então, o que aconteceu, irmãos? Os americanos me ligam e falam assim, você já foi para o Brasil? Eu falei, sim, ainda não. Eu falei assim, então você pega as tuas coisas, vai para o Brasil e resolve isso aí. Vai lá, fecha, indeniza o povo. E vem embora. E eu clamando a Deus, pedindo para Deus ter misericórdia. E o prazo foi passando, eu venho para o Brasil, chego aqui num domingo, marquei uma reunião para segunda-feira, 9 horas, ia chamar todo mundo, ia dar notícia que a empresa ia parar de operar aqui no Brasil. Mas, irmãos, me vinha tantos nomes na minha frente, tantas famílias, e dentro da empresa também trabalhavam irmãos nossos, e aquela angústia, aquela preocupação. Vim para o Brasil, cheguei no domingo, segunda-feira eu chego no escritório 8 horas da manhã. Irmãos, a reunião estava marcada às 9. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia, faz uma obra, eu estou aqui agora, Senhor, daqui 1 hora eu tenho que fazer, eu tenho que avisar todo mundo. Aqui tem pessoas que precisam do trabalho, precisam do salário, precisam da cesta básica, precisam do vale alimentação, tem misericórdia, essas pessoas precisam. E aí, irmãos, eu estou ali numa sala, e entra uma irmã nossa, na fé, em Cristo Jesus, que serve esse Deus que nós servimos, que estamos aqui nessa noite. E ela entrou, e, irmãos, ela é uma mulher muito simples, ela servia café na empresa, fazia café, é uma copeira.
Ela tinha, talvez, ela tivesse a 4ª série, uma mulher muito simples. Mas o que eu sei que ela tinha era muita fé, muita certeza que Deus opera. Ela não tinha estudo, mas ela tinha o que eu e você precisa: fé, crer, e que o Senhor vai derramar sobre nós nessa noite. E ela chegou e falou assim: irmão, é o seguinte, o irmão quer um café com leite? O irmão quer, irmão, eu quero um café com leite. Ela foi lá, pegou o café com leite, trouxe o café com leite para mim e falou assim: olha, irmão, eu não tenho estudo, eu sou uma mulher simples, mas uma coisa, eu não sou boba. Tem alguma coisa acontecendo aqui, sabe? Porque ninguém quer falar, porque estão querendo me poupar. E ninguém fala, o telefone não toca, eu estou vendo o pessoal sem muito trabalho, sem muito o que fazer, vai acontecer alguma coisa e eles não querem me falar. Mas sabe o que eu fiz ontem? Ontem eu falei: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou lá buscar a palavra. Eu vou lá buscar a palavra. E Deus mandou a palavra. Sabe o que Deus falou, irmã? Deus falou assim, mandou aquela palavra que ele ia destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E aí Abraão virou e falou: Senhor, tem misericórdia, tu vai destruir a cidade. Se tiver 10 justos na cidade, tu destrói a cidade. E Deus falou para Abraão: não, se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. E ele foi diminuindo. Se tiver 5 justos, eu não destruo a cidade. E se tiver 3, não destruo a cidade, Abraão. E se tiver um justo, Abraão, se tiver um justo na cidade, eu não destruo a cidade. Irmã, hoje você entrou aqui, você está preocupada, você está angustiada, alguma coisa está acontecendo, glória ao nome santo do Senhor, mas eu olhei na terra e vi justos lá na empresa que você trabalha. Deus te fala: você não vai perder o teu emprego, glória ao nome santo do Senhor. Irmão, eu falei assim: a irmã, por que ela me contou isso? Olha a minha situação agora. Irmã, eu estava provado, agora eu estou duplamente provado. Não falei isso para ela, né? Porque eu ia falar, eu falei assim: irmã, o que a irmã falou? Deus falou, irmão. Deus falou que se tiver um justo, ele não destrói a cidade. Ele falou: irmã, você entrou aqui hoje preocupado, o Senhor te falou, eu olhei para a terra, olhei para onde você trabalha, e eu vi justos lá. Por causa deles você não vai perder teu emprego. Senhor, o que eu faço agora? O que eu faço? Irmão, o que você faz? Joelho no chão. Telefone vermelho. Nessa hora você não consegue falar nem com o governador, nem com o prefeito, nem com o presidente. Mas qualquer lugar, dentro do teu carro, no banheiro, na tua sala, enquanto você estiver, joelho no chão, liga no trono da glória de Deus. Senhor, o que eu faço agora? Senhor, eu ia falar para todo mundo agora. O Senhor falou assim: vai buscar minha palavra. Cancela a reunião. Irmão, cancelei a reunião. Ó, está cancelada, amanhã eu aviso. O que nós vamos fazer? Depois a gente faz. Não vi a hora de chegar a hora, chegou o fim do dia, corri na igreja, fui buscar a palavra. Que palavra? Que palavra? Sodoma e Gomorra. É Deus ou não é Deus no nosso meio? Hã? Você tem dúvida? O que você veio buscar aqui hoje? Você crê que Deus está no nosso meio? A palavra. Abraão perguntou: Senhor, se tiver 10 justos na cidade, não, Abraão, não destrua a cidade. Se tiver 5, não destrua. Se tiver 1, não destrua. Irmão, volta lá, eu vou abençoar o teu trabalho, os teus clientes vão voltar, os pedidos vão entrar, eu vou mandar o diabo embora, eu vou salvar a tua empresa, porque eu olhei do céu, aqui nessa terra, e vi justos. Glória ao nome santo do Senhor. Precisa terminar o testemunho? Precisa terminar o testemunho? Irmão, tudo voltou. Irmão, assim ó, num clique. A palavra de Deus, hoje, o homem mede o tempo em segundos, não é? Você pega a Fórmula 1, fração de segundos. Mas tem uma coisa que chama momento, que é uma fração indivisível de tempo. Deus opera no momento. Já agora. Você está aqui, você veio servir a Deus, você está dando glória. Nesse momento, Deus está trabalhando lá. É fé, é crer, eu creio. Eu nasci para crer no Senhor. Ele me chamou para crer. Ele opera. Nós não vendemos terreno no céu, nós glorificamos a um Deus que existe, que é vivo. Irmão, as coisas começaram a mudar. Eu estava saindo da igreja, meu telefone toca, era meu chefe. Ele pega o telefone e fala assim: você já fez o que eu te mandei? Eu falei assim: ainda não. Ele falou assim: ufa, ainda bem. Você não sabe o que aconteceu aqui hoje. Um reboliço. Alguém aí lembrou daquele plano que você fez? Lembra que eu falei que eles tinham esquecido, que eles colocaram em qualquer lugar? Era detalhe, Deus precisava operar. Aquilo que está engavetado para que a glória de Deus apareça. Porque o comum faz o advogado, o médico. O que o juiz tem que fazer é o que ele aprendeu.
Agora Deus entra onde ninguém pode entrar, aí entra Deus. Se o que você precisa nessa noite é o impossível que Deus vai fazer. O possível faz o médico, faz o advogado, faz o juiz. O impossível é joelho no chão, jejum e glórias a Deus, clamar a Deus. Irmãos, pega aquele seu plano, a gente fez uma reunião, chama o Márcio, acha ele lá no Brasil, fala para ele pôr aquele negócio para rodar, e nós vamos esperar o tempo que tiver que esperar. Mas Deus já tinha dado ordem, o momento de Deus já tinha começado. Não precisou muito tempo, o telefone começou a tocar, Deus derrubou tudo aquilo, o telefone começou a tocar, os pedidos, e Deus começou a abençoar, 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 abençoar. Eu fui embora. O que aconteceu? Veio uma crise brava nos Estados Unidos, brava, uma crise brava. Irmão, quebrou banco, as pessoas perderam casa, perderam carro, muitos perderam casa e foram dormir dentro de carro, nos Estados Unidos. A empresa começou a perder dinheiro, e a bênção de Deus estava aqui. E o que a gente ganhava aqui, mandava para ajudar nós lá, glória ao nome do Santo Senhor. Por quê? Porque Deus, quando nos abençoa, glória ao nome do Santo Senhor, Ele abençoa nós, para nós abençoar os outros também. Aquilo que Deus te deu, é para você abençoar o teu irmão, glória ao nome santo do Senhor. É igual a multiplicação, Ele te dá um pouquinho, do teu pouquinho você vai compartilhando, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai esticando. É fé, é crer. E esse Deus, Ele opera em qualquer lugar, em qualquer nacionalidade, em qualquer língua. Não ponha Deus numa caixinha de sapato. E, irmãos, o que aconteceu? A empresa lá começou a perder dinheiro, e com o dinheiro que nós ganhava aqui, a gente que ajudava a empresa lá, e Deus guardou os empregados aqui, guardou os empregados lá também, porque Ele é o Deus de todas as nações. Eu dou graças a Deus também, irmãos, que às vezes a gente quer que Deus faz o que a gente quer, e a gente fica bravo com Deus. A gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer, e Deus tem um plano mais perfeito. Tem uma irmã americana que veio para cá, e ela conhecia a obra da piedade, e ela ficou encantada, sala de costura, as roupas, costurando, preparando, depois orando, buscando a revelação. Ela falou assim, nossa, lá nos Estados Unidos, alguns anos atrás, agora mudou, mas a obra da piedade era mais para ajudar outros países, do que ajudar lá. E aí ela voltou, ela falou assim, eu vou aprender a falar português. Ela entrou numa escola, e Deus abriu a mente dela, e ela fala português, se você nem fala que ela é americana, porque Deus que abre a nossa mente também, é Ele que nos ajuda, mas você tem que querer. Ela queria. Aí ela fala assim, eu queria tanto ajudar, porque o que eu vi lá, tanta roupa, eles ajudam os pobres, necessitados, eu queria tanto fazer alguma coisa, e olha o que Deus fez, porque tudo e todos estão na mão de Deus, tudo e todos. Ligou uma loja de departamento para ela, é igual essa C&A, Renner, Riachuelo, essas lojas. Eles ligaram para ela assim, olha, não sei, o telefone da senhora apareceu aqui. Eu sei quem que pôs aí. Aí, e é o seguinte, nós temos aqui umas roupas que o cliente compra e depois devolve, e a gente não vende nada, a gente queria doar para a senhora aceita? Irmãos, vou abreviar. Começou a receber roupa, a garagem dela encheu. Aí ela ligou para o irmão, você pode receber roupa? Aí posso, encheu a garagem do irmão. Ligou para o outro irmão, pode encher? Toda a igreja estava guardando roupa lá, não tinha onde colocar roupa. Só que ela falou assim, eu quero que essa roupa vá para o Brasil, porque lá no Brasil eu vi uma obra, eu vi isso, eu vi aquilo. Essa era a vontade dela, mas é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? É ótimo se vier para o Brasil, mas é bom se for a vontade de Deus. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá, e irmãos, aqui no Brasil é proibido entrar roupa. É proibido entrar roupa usada ou seminova. Só pode entrar, é lei. É lei. E eu vim aqui, como eu trabalho com isso, eu conversei com um monte de gente, tentei fazer, tentei arrumar. Todas as portas fechadas, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E aqui Ele abre e ninguém fecha. Tentei, não consegui. E daqui eu tinha que ir para a Argentina e para o Paraguai, a trabalho. E eu fui para o Paraguai. Cheguei lá no Paraguai, trabalhei alguns dias. Depois que eu trabalhei esses dias, eu tinha um dia que eu fui congregar, e aí o que eu fiz? Eu fui correndo pro hotel, cheguei no hotel, meu chefe me ligou. Ele nunca fala, aquele dia ele desinvestiu a falar. Falou, desliguei o telefone, tinha que correr para a igreja, peguei um táxi, o táxi se perdeu. Fui para a igreja, cheguei na igreja, ali onde está aquele irmão, eu estava ali no átrio, quando eu cheguei, irmão, Deus seja louvado, encerrou a palavra. E eu fiquei ali no átrio. Quando eu fui ajoelhar, uma igreja grande assim, Deus falou assim para mim, eu vou dar oração para um irmão, e quando ele orar, você vê quem é, porque você fala com ele da roupa que está lá nos Estados Unidos.
É esse o Deus que nós servimos. Ele sabe onde está a necessidade, Ele sabe o teu CEP, o teu endereço, o teu RG. Você não se preocupa, você não serve um Deus de mentirinha, um Deus vivo. Ele sabe o teu CEP, Ele sabe onde você mora, o número do teu RG, o que você precisa e o que você veio buscar hoje. E aí, tá bom, eu fiquei lá, o irmão orou, eu fiquei de olho quem orou. Só que estava tarde, o povo começou a sair, eu fiquei ali na porta esperando. Quando ele chegou ali na porta, eu saudei. Paz Deus, irmão, amém, tudo bem, tudo bem. Falei, irmão, essa igrejona, que igreja bonita, mas cadê o povo? Estava vazia. Falei, irmão, nós temos uma necessidade tão grande aqui. Você sabe o quê? A irmã Mariazinha empresta a roupa para a irmã Josinha para vir congregar. E no outro dia, elas trocam para a outra vir e a uma ficar. Mas não vi mais ninguém, irmão. Então aquele irmão não veio congregar porque ele emprestou o sapato dele para o outro irmão. E o irmão congrega porque ele não tem, e aí depois o outro vem e congrega. Olha a necessidade. E eu brigando, o povo brigando por Deus. Nós queremos mandar para o Brasil, queremos mandar para o Brasil. Deus sabe tudo, irmão. Aí eu falei, que coisa bonita. E a igreja é uma igreja mais ou menos grande, irmão. Que igreja bonita. E eu falei, que igreja bonita. Ele falou assim, nossa, essa igreja aqui, nós faz reunião aqui, assembleia, reunião de jovens, reunião. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, e ele falou, e aqui embaixo, na parte de baixo, desse mesmo tamanho, está todo o salão da Obra da Piedade. A Obra da Piedade, para quem não sabe, não é igual, é só para te dar um norte. É como se fosse uma obra de assistência social, mas tem outras características. E aí o que acontece? Aqui toda a Obra da Piedade. E eu falei, e tem muita coisa aí? Eu falei, irmão, não tem nada, está vazio. Não tem nada. E eu falei, o senhor falou assim, é para mandar roupa para cá. Aqui que está a necessidade. Eu falei, irmão, glória a Deus. Irmão, faz um favor por mim. Você pode me apresentar o diácono? Está falando com ele. O irmão que tinha orado. O irmão que tinha orado. O irmão que tinha orado. Irmão, tem roupa, tem sapato, tem tudo lá nos Estados Unidos. Voltei para os Estados Unidos e falei com a irmã, olha, achei onde está a necessidade. Lá. A irmã falou, será que é lá? Irmã, só pode ser lá. Irmão, fiz as contas, tinha muita caixa. Sabe esses containers que você vê na rua de caminhão de 40 pés? Dava um daquele lotadinho e um menor pela metade. Tanta coisa que tinha. Aí, irmãos, eu falei assim, irmã, é um container de 40 e metade de um de 20. Vamos lotar e vamos mandar para ela. Eu falei assim, não, para aí. Vamos mandar só o de 40. Não vamos mandar o de 20. O de 20 não é só metade, é a irmã que trabalha na limpeza, a irmã que lava banheiro, a irmã que cuida de criança, o irmão que assenta tijolo o dia inteiro, trabalha na construção, ele vem aqui e dá oferta, agora eu vou pegar a oferta dele e vou gastar o dinheiro dele com metade do container. Não vai mandar não, senhor, vai mandar só o de 40. Quando Deus preparar, a gente lança o de 20. Falei, é verdade, foi isso que Deus, nós temos que cuidar do dinheiro da Irmandade. É verdade, tá bom. Liguei lá para a empresa, fiz as contas, liguei para o rapaz que treina nós e falei assim, escuta, eu fiz as contas, tem tantas caixas, tanto peso, vê se está certo, se eu não fiz as contas erradas. Ele fez as contas, tudo de novo. Ele falou, você está certinho, é um de 40 e metade de um de 20. Então tá bom, então vai ficar um pouco de roupa para trás. Mas irmã, esse Deus, ele trabalha no impossível. Eu não sei e não quero saber o que Deus fez. Eu só sei que eu não sei se Deus encolheu as caixas ou se ele esticou o container. Nós começamos a colocar a caixa dentro do container e a mão de Deus começou a encaixar as caixas lá dentro. Foi encaixando, coube tudo no container. Irmão, nós mandamos o container para o Paraguai, o container chegou lá, glória ao nome do Senhor. Quando chegou lá, os irmãos já estavam tudo posicionado, com caminhonete, com carro, que eles iam separar. A gente mandou toda a lista de embarque na frente e eles separaram. E sabe o que Deus fez? A gente brigando para o Senhor. Não que aqui não tenha necessidade, mas Deus cuida de todos, sem exceção. Deus cuida de você que está aqui dentro. Não tenha dúvida de Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida de nós. O tempo todo. Irmãos, foi lá, entregamos, irmãos, sabe quantas pessoas foram beneficiadas? 8.000 pessoas. Em todo o Paraguai e foi além, até a fronteira com a Argentina. É Deus ou não é Deus? É Deus ou não é Deus? Você está preocupado? Por que você está inquieto nessa noite? É Deus purinho na nossa vida, irmão. É Deus na nossa vida. É na tua vida, na minha, na nossa. Operando Deus, quem impedirá? Irmãos, entregou são 8.000 famílias, todo o Paraguai com a divisa da Argentina. Passou uns meses, eu liguei para o irmão e falei, irmão, e aí, como é que está a igreja? Irmão, a igreja está lotada, todo mundo tem roupa para congregar. E os meninos? As meninas estão congregando, irmão,
as criançadas tá tudo aqui. Sabe por quê? Deus preparou mais de 40 mil peças de roupa, mais de 2.000 pares de sapato, mais de 2.000 brinquedos. E eu falei, e as crianças estão congregando? Irmão, estão tudo congregando e estão tudo exibido, que estão tudo andando de Nike na igreja. Glória ao nome santo do Senhor. É Deus, irmão, é Deus operando, é Deus que opera. A nossa confiança tem que estar no Senhor, o Senhor que fez todas as coisas. Irmãos, a nossa bênção não está num governo, não está num presidente. Nós temos que nem nós oramos, orar por eles, glória. Mas a nossa bênção, a nossa vida depende do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Na África, nós também mandamos um container para lá. Colocamos um container, fomos lotando o container. Deus preparou mais quase 50 mil peças de roupa. Moçambique, para a nossa irmandade de lá. E olha só como Deus cuida do detalhe. Deus vai operar na tua vida no detalhe. No detalhe. No detalhe. Ele vai na pinça, assim, ó, e pega. Pegamos um container, começamos a pôr roupa, quase 50 mil peças de roupa. E lá, na África, em Moçambique, os cooperadores atendem a obra de Deus a pé. E Deus preparou 200 bicicletas. Colocamos para dentro do container. 50 mil peças de roupa, mais ou menos uns 4, foi acho que 3 mil, mais ou menos, número redondo, 3 mil pares de sapato. E brinquedo para as crianças, uns 1.500 brinquedos. Lotamos o container. E aí, nós ficamos de frente do container assim, e falamos assim, imagina só, sonho de Jacó, sonhador. Imagina só, quando esse container chega lá, gente. Eles abriram o container, e esse monte de roupa, esse monte de terno, esse monte de camisa, esse monte de vestido, esse monte de véu, esse monte de sapato, esse monte de bicicleta. Eles vão dar glória, vamos dar glória a nós também aqui. Mas se a gente pudesse ver, imagina, sabe esse negócio de surpresa, não é gostoso, né? A gente quer, você compra um presente para o filho, você quer mostrar, e já pensou, meu Deus. Aí, fechamos, antes de fechar o container, pegamos um madeirite e colocamos assim para segurar as caixas. Aí uma irmã da piedade pegou uma caneta e escreveu assim, para a Irmandade de Moçambique, da Irmandade de Miami. Tudo que nos falta, Cristo proverá. Fecha o container, passa a chave aí, põe o lacre, pusemos lá, 60 dias na água, e vai para a África. Chega lá na África, tem que liberar. A empresa que eu trabalho tem um escritório lá, eu liguei para o gerente de lá e falei, ó, é o seguinte, esse container é dos meus irmãos na fé em Cristo Jesus. Já ouviu falar em Jesus Cristo? Aquele que morreu na cruz por mim, por você, por todos nós? Ele morreu para meus irmãos aí na África também. Deus preparou aqui, e nós estamos mandando tudo isso aqui para ele. Ele tinha a lista de tudo, ele sabia, ele viu. Deus preparou. Se tiver alguma dor de cabeça, porque esses países dão muita dor de cabeça, muitas vezes, com papel, com burocracia. Vocês não deixam o problema chegar nele. Liga aqui para mim, a gente resolve. Passou uns dias, ele me liga e fala assim, ó, o container está liberado. Só que lá é tanta pobreza, tanta dificuldade, que um container desse sai, e se alguém sabe, eles roubam o container, desviam o container, roubam o container, some com a roupa e derrete o container ainda. Então tem que ir de escolta. Eu estou falando de roupa, de sapato, de brinquedo, eu não estou falando de ouro, nem de picanha, nada disso, estou falando de roupa, estou falando de necessidade. Então vai a escolta junto. E aí ele falou, tá bom, desligou o telefone, a glória a Deus, daqui a pouco a Irmandade está recebendo. Irmão, lembra que a gente estava na porta do container, desejando ver o que Deus ia fazer? Só que a gente não podia estar lá. Mas olha só, aquilo que não passa aqui nessa cabeça, não cai nesse coração, é o que Deus faz. É o que Deus faz. Irmão, daí a pouco, naquela época só tinha o Skype. O meu Skype toca, eu ligo ele, apareceu uma imagem, quem era? O Faisal, o gerente. Ele apareceu assim, na tela, né? Aí ele falou assim para mim, Márcio, eu estava indo para minha casa, mas deu uma queimação no meu coração, rapaz. Você falou tanto desses irmãos, você falou tanto disso. Eu falei, eu vou lá vir descarregar o container. Glória ao nome santo do Senhor. Ó, dá uma olhada nisso aqui. Aí ele vira assim, ó. Irmão, imagina a rua cheia de irmãos. As irmãs tudo com véu na cabeça, os irmãos e os músicos. E eles estavam tocando. E sabe o que eles estavam tocando? Tudo que nos falta, Cristo proverá. Ramachalaia. Ramaya. E aí ele vira assim, e eu vejo o cara quebrar o lacre. Quando ele quebra o lacre, ele abre a porta, a placa, tudo que nos falta, Cristo proverá. É Deus ou não é Deus? O Deus que está aqui nessa noite, glória ao nome santo, é o Deus que faz essas obras e que vai operar na minha, na tua e na nossa vida. Dá para dar um glória a Deus? Glória. Nós temos que surpreender Deus nesta noite. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu entrei aqui sem fé nesta noite.
Minha fé está pequenininha. Mas a palavra fala o quê? O que a palavra fala? Chegou a desanimar. O que a palavra fala? A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Eu estou aqui falando da palavra de Deus. Você está ouvindo? E aqui está sendo produzido fé no teu coração. Glória ao nome santo do Senhor. Deus tem feito cada coisa, cada milagre maravilhoso. Mas o relógio não espera. E aí uma outra oportunidade Deus vai preparar. Eu volto e eu conto. Mas por tudo Deus seja louvado. Amém. Nessa obra, eu acho tão difícil falar para a Irmandade. Nós não temos tempo nem para falar com os amigos. Quando eu fiquei sabendo que eu vinha para Piracicaba, quem eu estava inscrito lá no meu contato Piracicaba, eu coloquei a mensagem que estaria congregado. Por quê? Porque às vezes você congrega, não fala, não foi lá na minha cidade, nem me comunicou, então quem eu tinha lá inscrito? Aí acabou até meu irmão Elias, que era ancião, depois que eu fui ver que era ancião, e coloquei que estávamos aqui junto da Irmandade pela nossa amizade. O espírito da desunião, da dissensão, venha sair do nosso meio no glória da igreja agora. Graças a Deus, também estou no Ministério de Ancião, foi no ano de 2012, irmãos, era sempre assim, eu vim de uma geração passada, vamos dizer assim, já fiz 18 anos, não é? Eu falo isso com a mocidade e eles ficam rindo, mas não é para rir não, viu? Já tem uma irmã rindo ali. Já fiz 18 anos, então a nossa geração era um pouco diferente dessa geração presente, mas também a nação abençoada da mesma forma. E nos nossos tempos, irmãos, vimos muito milagre, muita obra, mas esse povo de hoje vai continuar vendo milagre, vai continuar vendo obra. É glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu sinto que Deus está me visitando. É só da pregação da palavra não, filha. Está pensando o quê? Abriu esse serviço em nome do Senhor Jesus e o Senhor vai operando no meio da igreja. Está tendo glória. Como falou aqui na França, quando nós fomos lá em 2016, olha o que aconteceu. O diácono falou, vou contar uma obra para o irmão, vai ter a busca de Dom agora, depois vai ter a busca de Janta, vou contar uma obra para o irmão. Lá tem a tradução praticamente simultânea, coloca os fones no ouvido, para a Irmandade ver do jeito que Deus opera, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, da hora que Ele quer. E às vezes não percebemos, já é Deus tomando alguém, viu, irmãos? Tem hora que eu estou com a minha esposa, nós conversando, e Deus está pegando ela nem percebe, tá certo? Comunhão, igreja, esse é o nosso Deus. O culto tem que ter atenção, culto é racional. Irmãos, sem mais delongas, entrou um árabe, lacra a igreja, entrou todo mundo, lacra a igreja, esse homem entrou no meio da Irmandade, não colocou o fone, não entendeu a pregação, não entendeu nada, não entendeu os hinos que estava cantando, mas quando terminou o culto ele veio aqui na frente chorando, e ele falava alguma coisa, ninguém entendia, e Deus deu a luz ao irmão, falou, não vai ter diálogo, ele chora e fala, e a gente não entende nada, então não vai ter diálogo. Mas o irmão perguntou, sabe falar espanhol? Ele falou que sim, sabia um pouco, então fala em espanhol, falou em espanhol, eu quero ser batizado na igreja. Aleluia. Glória a Deus, igreja, primeiro culto. Quem sabe, você vê que o primeiro culto Deus já está transformando a tua vida. Olha a comunhão à igreja, eu creio. Glória a Deus. Pergunta um dia comum, não sei o que é comum. Eu sei que eu passei na frente dessa igreja, a morte está falando dentro de mim, se mata, tira a tua vida. Uma depressão de último grau. Falei, vou entrar aí. Se eu achar Deus aí, nunca mais eu saio daí. E quando não entendeu os hinos, não entendi a palavra, não entendi nada que foi falado. Mas enquanto a Irmandade glorificava, eu gostei, irmão, que me falaram que essa Irmandade aqui, eu era nota 10, mas eu vou falar que é nota 1000, Irmandade fervorosa, da glória a Deus, hein? Tem que ter glória mesmo, meu irmão. Segundo ele, irmão, sem mais delongas, no meio da Irmandade, glorificando, alguém falou, Alá Manaia, ele falou, pronto, é comigo mesmo, Alá no meio idioma Deus, Alá significa Deus, Manaia, Manahê, está aqui, se ele está aqui, nunca mais eu quero sair daqui, quem crê na glória dele, ele recebe essa virtude. Irmão, no glória da igreja, então é um mistério. É um mistério isso aqui, eu dou graças a Deus. O Senhor tem feito por causa lá do nosso passado, da nossa geração. Irmãos, nós temos visto alguns dizeres que tem que ser extirpado do nosso meio. Um exemplo que eu vou dar aqui, somente um, tem vários, mas eu vou citar um. Quer dizer assim, Deus não opera mais obra. Deus não faz mais milagre. Rei da glória mesmo, irmã. Ela aqui falou Rei da glória na hora que eu falei. Glória a Deus. Eu vou perguntar para a Irmandade aqui, nesta congregação, me chama aqui Jardim Monte Líbano, eu vou perguntar para a Irmandade aqui. Irmão, se não temos visto o operar de Deus, é Deus que está fraco, o poder dele diminuiu, a glória dele diminuiu, é a nossa fé que está diminuindo. Glória a Deus. A igreja pode responder na comunhão. O poder de Deus, ele é do tamanho que a nossa fé alcança, irmão. Ou melhor, não é do tamanho da nossa fé, mas o máximo que a nossa fé alcançar, o poder de Deus é ilimitado, irmão. Então tem movimento de Deus, sim. Estive
Também no ano passado, ali em Teresina, no Piauí, conheci um mocinho, irmãos Danilo. O Danilo, ele e mais 2 irmãozinhos, ele nasceu, e assim, no seu desenvolvimento, aconteceu que ele teve um distúrbio, irmãos, no neurodesenvolvimento, que afetou diretamente o comportamento dele. Não é uma doença isso. É um distúrbio do neurodesenvolvimento. Afeta o comportamento e gera espectros, autismo, TDAH, hiperatividade e tantas outras coisas. E quando o pai percebeu aquilo, covarde, foi embora. Deixou aquela mãe, mais 2 meninos, 3 crianças pequenas. Irmãos, eu sinto de contar que o Senhor me visita que esse jargão está passando por aqui. Sabe? Que Deus não opera mais obra, não. Então, preste bem atenção no que eu vou te contar. E ali, irmãos, sem mais delongas, ela levou o menino no tempo do período escolar. A diretora pediu para chamar e falou: mãe, não traga mais o seu filho é inquieto demais. Nós não temos professores que são capacitados para cuidar dessas crianças que têm essa especialidade, e a senhora precisa levar o teu filho. E não leva. Mas, dona, quando que eu posso trazer? Quando ele aprender a ler e escrever. Mas eu estou trazendo na escola para aprender a ler e escrever. Como que eu vou levar para minha casa? Eu não sei ensinar. E daquilo ali, resumindo, ela foi embora com a criança, um belo dia, sem mais delongas, passando pela frente da congregação, reunião de jovens, entrou, sentou no meio da orquestra e ficou ouvindo a orquestra na comunhão, dando glória a Deus. Já começava ali uma grande obra, da glória a Deus. Eu creio pela fé que vai começar uma grande obra na minha, na tua e na nossa vida hoje. É hoje. Glória a Jesus. 40 minutos, irmão, a mãe procurando. Alguém viu Danilo? Eu vi. Entrou na igreja dos crentes, ela já entrou tirando o menino. Quando tirou, o operador de jovem na comunhão falou: não, dona, não tira não. Ela falou: ele vai incomodar, ele é inquieto, ele é autista. Ele falou: não vai não, tem 40 minutos que ele está na orquestra aí, já começou até a dar glória a Deus. Aleluia, a igreja acredita, irmão. Ali, sem mais delongas, foram levar em casa, irmãos perceberam que aquela senhora não é da congregação, porque isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Ela não é nossa irmã, não era nossa irmã da fé naquela ocasião. Mas quando os irmãos perceberam que a casa inteira tinha um cômodo só, irmãos, onde entra a graça, entra o progresso. Comunhão, igreja. Não, nós temos aqui um sistema aqui, nós vamos fazer o seguinte: a senhora, conversamos com o irmão ali, você fica na casa dele uns dias, filho, pra quê? Nós vamos fazer uma casa pra senhora. Já começou a mexer ali, o menino reunião de jovem, auxiliar de jovem, operador de jovem na comunhão, pega o inário, o cordeirinho pra lá, juntando as notinhas, as letrinhas, ele foi juntando, glória a Deus. Não pensa que não, o menino começou a ler dentro da igreja, quem crê na glória a Deus recebe. Pegava caneta, lápis, pegava na mãozinha dele, irmão, ia escrevendo. A mãe já correu, levou para a escola toda alegre. A diretora veio e falou: dona, eu já falei para a senhora trazer, quando ele souber ler e escrever, pode fazer o teste aí. Fez o teste e voltou. Aonde a senhora levou? Não tem a pai aqui, não tem professor qualificado. Aleluia. Aonde a senhora levou? Eu não levei, mas ele foi lá no meio dos crentes da cristã, glória a Jesus. Aprendeu a ler e escrever dentro da igreja. Quem crê da glória a Deus. Deus opera no meio da igreja, irmão. Então esse jargão aí caia por terra em nome do Senhor Jesus. Seja um momento de fé na igreja. Aí a Jesus. Aí evoluiu. E daí? Sempre vai ser necessário Deus entrar para operar. Muitas obras a respeito da tecnologia aqui. Irmão, quem é a tecnologia? Quem é a inteligência artificial? Eu particularmente não considero nem inteligente, muito menos artificial. E aí já é cena para outra história, outro assunto, outro debate. Vamos ficar na comunhão, meu Deus, vai operar todos os dias da nossa vida. Nós precisamos ter fé, vamos crer, acreditar, glória a Jesus. Fui lá, irmãos, atendi a busca dos dons. Deus batizou Danilo com dom de novas línguas. Começou a estudar música, fez 12 anos, 13 anos. Deus chamou nas águas do santo batismo. Aleluia. Contando essa obra, irmãos, numa igreja, um músico que toca tuba, irmãos, sentiu na comunhão de ensinar tuba para o sobrinho dele. O pai e a mãe, um via no culto, deixava em casa com a mãe e ficava revezando. Daquele dia em diante ele falou: não, o senhor mandou ensinar tuba para o menino. Ensinou tuba, irmão, o menino, o comportamento dele foi se adequando. Ali eu já é tubista, para não dizer que não ficou nenhuma sequela. De tempo em tempo no culto ele levanta, dá uma volta no próprio, irmão, de 360 graus, senta no banco, toca tuba, está estudando, vai fazer direito, o nome de Deus está sendo glorificado. Eu sinto a glória de Deus para anunciar isso aqui. Glória ao nome do Senhor. E nós precisamos buscar com
Sim, nós fizemos agora uma reunião para os cooperadores de jovens e menores na Grande Belo Horizonte. Irmãos, tem várias reuniões de jovens frequentadas por crianças autistas. E lá na nossa região, eu estava contando essa obra, levantou um menino aqui, quando eu pensei que não, a mão dele já estava debaixo da minha cabeça. E eu contando a obra, e na hora da palavra, eu falei, irmão, você deixa eu pregar? Eu falei, deixo. Dei a Bíblia para ele, irmão. A reunião de jovem também veio chorando, querendo levar só ela de crente, irmão, com aquele comunhão de igreja. Só ela de crente. Eu falei, não, irmão, deixa o menino, vai incomodar, irmão. Eu falei, não vai, não, as crianças, das crianças é o perfeito louvor. Irmão, quando eu terminei a reunião da mocidade, aquela irmã nos procurou, falou, irmão Isaac, o irmão não sabe de uma coisa, o que é? Irmão sabe que só eu sirvo a Deus, eu já estou com esse menino, já rodei vários lugares, atenção, irmão, já rodei várias congregação, lugar, igreja para eu fazer comum, mas ninguém aceita o meu filho, já incomoda com ele. E naquele dia que ele levantou, eu falei, hoje é o último dia, é vergonha demais, vou tirar ele, vou sair, não vou entrar mais. Mas do jeito que aconteceu, irmão, eu não vou sair, glória a Jesus, vai sair o adversário. Irmão, que menino abençoado, é uma glória. Estava contando essa obra na região do Grajaú, em São Paulo também, na busca de novo. Irmão, lá tem 78 crianças no EBI, Espaço Bíblico Infantil. 78, só com o espectro, 8 crianças, irmão. Quando eu pensei que eles foram subindo, eu contando a obra, irmãos, um já veio e me abraçou, alguns são não verbais, outros manifestam muito, outros abraçam, outros são carinhosos, outros não gostam muito de abrir, eles vivem no mundo deles. Atendendo uma reunião de jovens e menores, eu não sei o que Deus está mandando contar aqui, nós fazemos o que nós queremos aqui, fazemos o que Deus manda fazer. Atendendo agora a reunião de jovens e menores, eu vi um que só ficava desenhando. E daí a pouco, na hora do recitativo, irmão, o pai dele veio trazer, ele estava bravo. Eu falei, como é que você chama? Ele falou, né? Eu falei, você está bravo por quê? Ah, meu pai tomou meu desenho. Eu falei, então peraí, acabou. O recitativo dele é o desenho, traz lá para apresentar. Irmão, esse menino veio, trouxe os rabiscos dele e começou a mostrar para a igreja. Deus começou a visitar a igreja. A igreja acredita nisso. Caindo da tristeza, já brotou um sorriso e Deus falou, pode pregar para a igreja, irmão, o ministério, da ancião da igreja, o ministério presente, esse é o recitativo dele, essa é a alegria, o mundo dele é esse, não adianta mexer, vai afugentar, irmão, nós temos que abraçar, recebe aí, no nome de Jesus, abraçar também é dom de Deus, cuidar também é dom, meu irmão. Esses dias atendendo uma reunião da obra da piedade, vai mandando então ideia, na hora da pregação da palavra, o Senhor me visitou, que tinha parte das irmãs que não estava tendo revelação, e estava triste, querendo entregar o ministério, e o Senhor falou assim, agora fala para elas, que nem é sempre o dom da revelação, mas o dom do cuidado, ele também é um dom excelente, a igreja grega, aleluia. Deus mandou pregar essa parte, eu vou contar uma obra aqui, aconteceu que as irmãs foram cuidar, e ali de uma serva de Deus, num lar, irmãos idosos, sem mais delongas, perceberam uma senhora magrinha ali, toda amuada, triste, e Deus falou, cuida dela também. Foram na administração, quem é essa? Ah, essa é a fulana de tal, os parentes têm muita condição, deixou aqui, paga em dia, mas nunca vieram visitar, ela está ali triste, nós podemos cuidar? Pode. Foi penteando o cabelo, foi desembaraçando, o cabelo grande, crescido, aleluia, aquela senhorinha que não sorria começou a sorrir. Quem é que não gosta de ser bem cuidado? Quem é que não gosta de um carinho? Aleluia. Comunhão, igreja, aquela senhora já esforçava a alegria, mas que durou pouco tempo, irmãos. Foram cuidando aí, receberam o comunicado do óbito daquela senhora, as irmãs chamaram o diácono daquela igreja e foram, irmãos, falaram, vamos lá prestigiar aquela senhora. E quando chegaram, o lugar estava cheio de familiares, e um povo ali reunido. Chegou as irmãs, né? As irmãs do coque, que fala, né? As irmãs da piedade, com o diácono. E o filho, quem é aqui a família? Veio o filho mais velho. E o diácono falou, bom dia, moço. Nós, essas irmãs aqui, nós somos da congregação. Essas irmãs estavam cuidando da tua mãe. Ele começou a chorar e falou, bom dia, nada dos meus pecados eu lembro agora. A paz de Deus, irmão. Cuidado, vai cair aqui. Eu sinto a glória de Deus para anunciar isso aqui nessa noite. Nossos pecados nós lembramos agora. A nossa avó ficou dessa condição. Ia para lá, ou ia para cá, ninguém teve paciência. Ajuntamos ali um recurso, mandamos para cá para ser cuidada, para morrer aqui. E nunca mais nós visitamos ela. Mas eu lembro que ela era menino, ela segurava na minha mão, levava da igreja. E um dia Deus mandou a palavra e falou, nem que um dia sua família te abandonar, nem que um dia o mundo te abandonar, a minha glória nunca vai te abandonar. Nem que seja na última hora eu vou te honrar. Minha avó foi 40 anos da obra da piedade. E Deus fez essa promessa na vida dela. Comunhão, igreja, eu sinto a glória de Deus para você. Quem vai cuidar do
2030, olha, a perspectiva, já foi feita a estimativa, em 2000, até, por enquanto está aqui, irmãos, vou fazer uma comparação, que a Irmandade toda está me vendo, quem pode ver, vê. De 0 a 16 anos de idade está aqui. Os sexagenários, ou seja, de 60 anos, irmãos, está aqui em cima, 0 a 16, 60 anos para frente está aqui. Em 2030 vai igualar comunhão à igreja. Muitos casais já não querem ter filhos, as pessoas não querem mais casar. É um recorde nos cartórios de separação. E eu vou pregar o que Deus me revela. De 2030 para frente, irmão, de 60 anos para cima, vai crescer muito a população. Então nós estamos passando esse recado para a igreja, irmão. Ali não é dando carteirada não, tá? Mas no Código Penal, reza. E quando nossos velhinhos não puderem responder, quem tem que responder somos nós. Quem está na comunhão, o dom é maravilhoso. Falar em língua é uma glória. Mas o crente que não carrega responsabilidade, não adianta ter dom, não adianta ter virtude. Salamanaia, chega em casa aqui na igreja, todo sorrindo, todo alegre, abraça os irmãos, chega em casa, é duro com a esposa, duro com a família, a senhora idosa está lá, só leva comida. Esse dia eu fui, irmão, visitar uma irmã, e a mente dela voltou lá no passado, que ela tocava moda de viola. E a irmã falou, irmão, não estou com vergonha, porque minha mãe está lembrando das modas tudo. Eu falei, vou cantar junto com ela, não tem problema. Irmão, a mente voltou. A igreja está na comunhão. Mas eu fui visitar uma senhora, olha o que ela me disse, vê se isso não dói. Se não doer, que seu coração é muito duro. Ela falou, moço, eu estou feliz que o senhor está aqui. Eu não tenho nem 10 minutos. Falou, 10 minutos? Eu sou tratado igual um cachorro. Falei, pensei comigo, já está reclamando, né? Estamos fazendo, já está limpinha, cheirosinha, já está reclamando à toa. Nada, irmão. Falei, por que a senhora está falando isso? Vem de manhã, coloca a comida, sai e não volta ninguém. Aleluia. Meus filhos não têm 5 minutos de paciência comigo. Vem na hora do almoço, coloca a comida, é como se fosse um canil. Irmão, Deus me visitou, meu coração mudou. Não sei porquê, mas Deus está mandando pregar responsabilidade para nós. E o dom da a responsabilidade principal e os dons do céu, a virtude, a essência, ela acompanha essa igreja no nome, não é a palavra, mas Deus manda pregar, Deus manda invocar, que as mãos do pregador prefigure as mãos de Deus sobre cada alma que está aqui. Responsabilidade cristã, gravidade, caráter, a virtude, graça, poder. E por que não linguagem visita essa igreja? Mistério isso, né, irmão? Vai contar uma coisa. Aleluia. Deus leva em outras partes. Glória a Deus. Vou contar uma obra de unção para encerrar. Glória a Deus. Graças a Deus. Esses dias, batizou um irmãozinho fervoroso. Pensa um irmão animado. E ele falou, irmão Isaac tem uma missão pro irmão. Irmãozinho, ocorre que alguns do nosso meio, lá dos meus 18 anos, lembra que eu falei? Carrega consigo o entendimento pelo qual a unção, a extrema unção, ela é feita ou dá ali o decreto de vida ou decreto de morte. Não é bem assim, irmãos. A unção não é para matar ninguém. A unção é uma arma espiritual que nós temos. Por que eu estou falando isso? Deus me dá graça de ir muito nos hospitais, abriu a porta para mim mais uma vez nessa parte, e às vezes espera muito tempo, irmão. E olha, eu sou sincero para a Irmandade. Quando eu chego assim, que Deus manda ungir, eu não sou presbítero, eu faço o que Deus manda. Aí tem irmão que fica, mas se ungir vai morrer. Irmão, não é assim. Vamos lá na palavra, está escrito assim, quando estiver enfermo, chama os presbíteros da igreja, faça a oração da fé, ungindo com ela, enfermo levantará. E se tiver pecado, será perdoado. Nós entendemos que a unção também tem uma parte de um ajuste espiritual na vida da pessoa. Embora se ungirmos e o Senhor libertar, glória a Deus. Se ungirmos, o Senhor levar glória a Deus também. É sinal que há uma regularidade espiritual da vida da pessoa. A igreja crê, dá um glória a Deus. Expliquei isso no norte de mim, em Porteirinha, fiz uma unção tríplice. A mente abriu, irmão, quase nós ficamos à noite lá ungindo a Irmandade. Falei, não, peraí, também tanto unção. Eu já queria fazer fila para ser ungido. Não, irmão. Glória a Deus. Leia as Sagradas Escrituras. O que está escrito, quem ensina não é isso, irmão. A unção não é uma condenação, mas a unção é uma libertação na vida. A igreja entende? Recebe? Glória a Jesus. Sem mais delongas, irmãos, fui fazer ali, o servo de Deus falou para mim, não. Uma unge pessoa de outra igreja, eu falei, quem é? Minha sogra, irmão, minha sogra pediu unção, ela está desencanada, já chamou a família, reunimos lá, os médicos estão dando poucos dias de vida para ela, 48 horas de vida, o irmão pode ir lá urgente, eu falei, se Deus mandar eu vou, orei a Deus, ele falou, então, mas só que ela é não pode falar o nome da outra igreja, né, irmão, que é Batista, ela é da igreja Batista, eu falei, tá bom, não tem problema, vamos lá, chamei o valente, irmão, quando chegamos na Santa Casa, que foi o corredor, do quarto que ela estava, uma glória como esta, irmão, visitou. Você acredita nisso?
Aquele poder de Deus nos tomou, irmãos. Quando chegamos até ela, nós nos identificamos, ela foi perceptível que ela assustou, irmãos, mas assustado ou não, o Senhor deu a graça do servo orar. Quando ele orou apresentando, eu fiz o serviço da unção. Mas quando eu fui fazer o serviço de santa unção, irmãos, uma glória que estava nos envolvendo, Deus brotou uma linguagem na minha boca. Brotou uma linguagem na boca do companheiro. E brotou uma linguagem na boca dela também, irmãos. Glória a Jesus. Saudamos ela com a paz de Deus, ela falou a paz. Falei, tá bom, amém. E fomos embora. Dou graças a Deus, irmãos. Daquele irmão me ligou, irmão Isaac, glória a Deus. Deus libertou minha sogra por completo. Já está de alta, nós vamos lá buscar ela. A igreja crê, dá glória a Deus. Falei, que bom, meu irmão. Agora aqui é uma visita, que o irmão vai lá fazer uma visita. Eu vou contar pro irmão aqui, se eu contasse antes, o irmão não ia. Falei, o que é? Tá bem você, né? O irmão que arruma essa armadilha pra gente. Falei, irmão, a minha sogra, nós éramos na mesma igreja. Todo dia ela falava, o que você foi fazer na congregação, meu filho? Deus não está aí, sai daí. Quando ela não ligava, ela mandava um áudio. Quando eu abri, eu já sabia que o áudio ia falar, o que você está fazendo aí? Aí é uma seita, meu filho. Deus não está aí, não opera aí, sai daí. Eu falei, é mesmo, irmão? Ainda bem que você não falou isso comigo mesmo, cara. Eu não ia mesmo. Falei, e agora? O que ela está fazendo? Irmão, todo dia ela me liga, ela manda um áudio. Filho, fica aí. Por quê? Não sai daí. Eu não cria na novidade dos dons. Mas quando chegou esses dois pastores no meu quarto, eu vi um fogo tomando eles, o fogo me tomou também. Eles começaram a falar nas linguagens dos anjos, eu comecei a falar também. Comunhão, igreja, tem dispensação aqui hoje. E Deus manda dizer para encerrar o testemunho, filha, fica aí. Filho, fica aí. Irmãos, mas o horário não espera. Então vamos deixar para outro culto. Uma vez para a gente contar, mas vamos deixar para outro. Vamos deixar para outro dia. Divulga, rei. Glória a Deus. Agradeço a Deus. Morava em São Paulo, capital. Santo Amaro, conhecemos uma irmã muito simples, irmão. Trocava o A pelo B, o B pelo C. A profissão dela era diarista. Alguns lugares falam doméstica, outros falam empregada doméstica. Certo é, lá chamava diarista. Ela foi ali, irmãos, na época, não pode falar o nome dos políticos, né? Que era Fernando Collor de Mello. Não é pra rir não, meu irmão. Eu já fiz 18 anos. Eu trabalhar na rua do doutor Fernando Collor de Mello. Ela, sem saber nem ler, irmãos, foi pra casa do japonês lá fazer entrevista. Aquela senhora falou, sabe ler? Não sei. Escrever? Não sei. A senhora tem uma aura tão bonita. Eu acho que eu vou contratar a senhora. Ela falou, não sei o que é isso aí não, mas eu tenho. Se é de Deus, eu tenho. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas meu esposo não gosta de crente. Nós temos uma religião aqui. E nós, irmãos, não falamos contra nenhuma religião, tá? Não vou falar o nome para não ser antiético. É budista. Falou, meu marido falou, não é para contratar crente, que os crentes começam a cantar e começa a alegria aqui. Mas ele não quer. Não, a senhora tá certo, tá bom, combinado. Assina aqui, carimbou com ele, tá bom. O irmão está trabalhando, eu pergunto para a irmã, quem para essa glória aqui? Aleluia, aleluia. Até quando nós entramos aqui, eu não vou dar um glória, quando eu vejo já está dando glória. A prova já foi embora, já esqueceu de glória, já ligou no céu, vai ligando no céu, meu irmão, vai ligando no céu, meu irmão. Sem mais irmão, essa irmã, louvarei para lá, louvarei para cá, fazendo as coisas, a irmã de tempo em tempo, a dona vinha, cuidado, meu marido vai chegar, chegou do serviço japonês. Falou, quem será essa dona aí? Ah, essa dona, ela é uma gracinha, ela não deu uma aura tão boa, eu vi uma coisa tão boa, né? Não sei o que é contratar. Eu falei para não contratar crente aqui, não é para ter outra religião, só a nossa religião. Manda ela parar, senão vou mandar embora. Aí ele foi e falou, senhora, agora é verdade, é sério, hein? Meu esposo está aí, e a senhora viu, eu vi passando, então não gosta de crente, não é para cantar. E ela passou a não cantar mesmo. Passou o resto do dia, uma semana, irmão, mostraram um quartinho, você fica nesse quartinho uma semana. No final de semana a senhora está livre para ir para a tua casa, tá bom? Tá bom. Irmão, ela sem mais delongas não cantou o resto da tarde, foi pro quartinho ali. Irmãos, quando foi orar para dormir, essa presença chegou. Vou perguntar para a irmandade aqui, quem pode embargar a obra de Deus? Alguém da engenharia vai saber o que eu digo, irmão. Se nós aqui tocarmos uma obra e ela tiver regularidade, vai lá alguém, um fiscal, ele coloca um selo, ele lacra a obra, ele embarga a obra, enquanto não regularizar. Agora a obra do Espírito Santo de Deus, na essência de Deus, é o próprio Deus, irmão. Não tem irregularidade na obra de Deus. Dá glória a Deus e recebe. Ninguém pode embargar. Ela foi agradecer
agradecer a Deus, a virtude que está aqui tomou ela, irmão. Glória a Deus. E ela foi orando e Deus foi tomando. O japonês falou, pronto, agora eu falei, ela está fazendo a adoração a Deus dela. Vou mandar embora, espera acordar, espera levantar a oração. Não, eu vou lá à casa do japonês, ele que manda. Foi lá, irmão. A porta entreaberta e ela foi, Deus tomou ela na linguagem. Quando ela acaba a oração, que abre o olho, o japonês do lado dela chorando, ajoelhado e dando glória. A igreja ainda acredita nesses milagres. Ela levanta com medo, irmãos, que a virtude já tinha passado, estava em si. Olhou para ele levantou chorando, com muito custo. E ele olhava para ela e ela dizia, o senhor me perdoa, moço, eu sou crente, eu só sei cantar, eu só sei dar glória, eu só sei falar das coisas de Deus. Ele segurou no ombro dela e falou, que me perdoa você? Quem te ensinou a falar em idioma japonês? Moço, eu não sei nem falar português, eu não assino meu nome, eu carimbei com o dedo. Mentira, quando o japonês entrou aqui para te mandar embora, você começou a falar linguagem japonesa. Você falou que lá no Japão, em Tóquio, o pai do japonês está com câncer na cabeça. Ali, a virtude do e você falou para mim, no meu idioma, que uma oração dessa cura o pai do japonês. Você tem passaporte, não sei o que é isso, não. O japonês paga o passaporte. Pagou o passaporte, não desceu em Tóquio, trocando A pelo B, o B pelo C, fez uma liberdade, fez uma oração, Deus arrancou o câncer com raiz e tudo, e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus chama o japonês, o pai, a mãe, a esposa, agora o nome santo do Senhor, eu creio que o Senhor vai arrancar algum mal do nosso meio. Glória a Deus! Toma a simplicidade e visita essa igreja agora. Agora, na humildade, pega essas imagens. Vocês viram que a humildade vai além da honra? Viram aí? Glória a Deus. Não sei que dia que eu vou voltar aqui, não posso extrapolar o horário. Mas a simplicidade vai além da honra, né? Glória a Deus. Também estou buscando de Deus estes dons. Tem algum anúncio para fazer? Beleza que ele tem por dentro. Naquela época não tinha ninguém que fazia isso. E Deus fez muitas obras dentro do sistema penitenciário. E fora também. Mas um dia fora do sistema, eu estava em minha casa, e um irmão chegou em casa e disse, Paulo, eu tenho um irmão que ele está envolvido com o sistema de drogas, só que ele está congregando, de vez em quando ele congrega. Você não quer fazer uma visita para ele? Eu falei, vamos. Ele falou, quando que a gente vai? Eu falei, agora. Eu não tenho que estar sabotando Deus no mundo. Quando Deus preparar, nós vai. A necessidade chegou, é já agora. E nós chegamos ali numa periferia, ele morava numa comunidade, e eu percebi que não ia dar para conversar com ele ali. Muita gente entrando, saindo, e eu disse a ele, você não quer almoçar na minha casa hoje, era no sábado? Ele aceitou o convite. Falei, então meio-dia eu passo aqui e te pego. Glória a Deus. Vamos embora, meio-dia 15, meio-dia 20, passou lá e pegamos ele. Levamos para casa, ele almoçou. E ali conversamos até a tarde. À noite convidei ele para congregar. Congregamos e eu convidei ele para dormir na minha casa. Ele dormiu. No domingo convidei ele para ir no culto de jovens. Fomos de manhã, à tarde, congregamos à noite de novo. E devendo ir embora. Aleluia! Na quarta-feira ele voltou a congregar, no sábado eu fiz o mesmo movimento. Peguei no sábado, congregamos, domingo de manhã, à tarde, à noite, devendo ir embora. 2 meses ele pediu batismo. Aleluia, velho! Eu chamei nas águas do batismo, irmãos, e deu um moço crente, tinha 20 para 21 anos. E ele deletou o companheirismo. Tudo que ele fazia, irmãos, ele largou de tudo, começou a trabalhar em pedreiro, mas o tempo passou, e o chefe, irmãos, daquela facção, mandou ir atrás dele, para ver se ele estava doente, o que havia acontecido, e foram 2 moços. Eu falei, não, estou bem. Eu não estou mais fazendo nada, porque agora eu sou crente. Eu batizei na igreja do meu irmão, sou crente, não posso mais mexer com essas coisas. Aleluia, pai! E aqueles moços foram embora, irmãos. Passaram uma semana, voltaram e disseram que ele tinha que ir lá, fazer um acerto de conta com o chefe daquele comando. Eu falei, não posso. De maneira nenhuma, eu sou crente.
Eu batizei na igreja do meu irmão, não posso voltar para trás. Na terceira vez, eles já vieram determinados. Irmãos, é aí que eu entro com o dom do comprometimento. Aleluia, Pai. Chegaram nele e disseram, olha, ou você volta, ou nós vamos dar baixo em você. Santo é o Senhor. A ordem é para dar baixo em você. E ele disse, meu amigo, eu não posso voltar. Sou crente e não posso voltar para trás. Tiraram uma automática e deram o primeiro tiro em cima do joelho. E caiu. E eles disseram, nós não queremos eliminar você. Volta, vamos lá, a gente conversa, não posso. Eu sou crente. Glória ao nome. Aleluia. Irmãos, resumindo, descarregaram aquela arma dele. A última pegou no pescoço. Quando chegamos ali, a parede estava salpicada de sangue. Santo é Deus, Pai. E ele ali, sem vida, seu papai do lado. Foi o seu pai que disse para nós, irmão, quando ele caiu, eu peguei no colo. E quando ele teve corpo para dizer, ele foi dizendo, papai, não posso voltar para trás. Sou crente. O outro dia foi o funeral dele. Tinha pouca gente. Ele não era conhecido. Poucos meses de batizado. E o funeral dele ficou conhecido como moço que não podia voltar. E a pergunta que se faz aqui é essa: vai ficar aqui ou vai voltar para trás? Se você vai ficar aqui, enche o pulmão de ar e dá glória a Deus. Porque nas mãos de Deus o demônio não te tirará. Comprometido com a palavra. Não volto para trás. Não posso voltar para trás. Diga agora você, para você mesmo. Não posso voltar para trás. Eu vou para frente, vou para frente. Mas para trás eu não posso voltar. Santo Deus. Tem outro também que recebeu esse dom e comprometimento. Aleluia. Após um culto numa penitenciária, os presos deram um grito de rebelião. Era sábado, 4 horas da tarde, e essa rebelião virou sábado, domingo, segunda e terça. Quando foi na quarta-feira, era um feriado daquele ano, os alto-falantes anunciaram: se os presos não se renderem até as 17 horas, a tropa de choque vai invadir o sistema. Santo Deus. Irmãos, foi feito um culto rápido ali, inteligente, uma oração, um hino, a palavra e outra oração. No pátio do presídio tínhamos 80 presos batizados, uns 50 testemunhados, tinha 13 ou 14 músicos ali. E naquela palavra o Senhor dizia: aquele que temer o meu nome, ninguém se espante, porque ninguém vai sofrer dano nenhum aqui. Tudo terminou rápido. Quando foi 17h30, a tropa de choque invadiu. 23 e alguns minutos já pelo lado de fora, o comandante chamou o diretor e disse: vamos voltar lá dentro, fazer um acerto de conta com essa cambada e revistar todo o sistema. Os alto-falantes anunciaram de novo por cima das muralhas, para que todos os presos tirassem as roupas, deixassem dentro da cela, iam ter que sair todos nus até o pátio para ser revistado todo o sistema. O diretor chamou, irmãos, o chefe daquele comando, o comandante daquele pelotão, e disse a ele: olha, quando vocês entrarem na primeira galeria do lado esquerdo, só mora crente. E os crentes não tem nada a ver com o que aconteceu. Não mexa com os crentes. Eles abriram um baú que estava no pátio, desceu uns 80 cães de raça, amarrados pela coleira, colocaram capuz no rosto e entraram. Pelo lado de fora se ouviu os gritos, as pancadarias, os cães atacando, até sair da cela e chegar no pátio. Irmãos, era muita pancadaria. E no segundo andar estava um moço, filho de nossos irmãos, que não era batizado ainda, mas já estava estudando a música. Ele estava na galeria do primeiro andar. Ele estava lá no segundo andar com mais 8 elementos. E quando
cima. Irmãos, o companheiro daquele moço disse para ele: irmão, se você nunca viu o crente apanhar, hoje você vai ver. Hoje a casa caiu, irmão, mas ele comprometido com a palavra, confiando nela, ele buscou a comunhão com Deus, enrolou uma toalha no seu corpo para não deixar a cabeça vista, ele ficou no meio da cela, esperando a cela abrir, para que todos saíssem sendo espancados. Mas quando chegaram na cela, irmãos, um soldado segurando um cão, babando para atacar, os outros com um cacetete na mão. Mas quando fez a primeira volta, aquele soldado com um capuz no rosto olhou no rosto daquele moço e lançou a pergunta: você é crente? Ele na comunhão disse: sou crente. De que igreja? Da congregação cristã no Brasil. O soldado enfiou a mão pelo banco da cela. Ele disse: a paz de Deus, irmão, não saia nunca desse caminho, que Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Através daquele moço, ninguém ali apanhou. E o companheiro dele ficou sabendo que casa de crente não cai. Glória a Deus, meu irmão. Ainda que o demônio profetizou que a tua casa vai cair, a tua casa não cairá. No próximo culto, ele levantou, contou-se milagre e perdeu o batismo. No dia do batismo, ele foi o primeiro a descer nas águas. O companheiro dele, que disse que o crente apanhado, que a casa havia caído, foi o segundo a descer nas águas. Hoje os dois são músicos, um toca sax, outro clarineta. Nós estamos aqui para dizer que confessa, se comprometer com a palavra. Ele se compromete com ela e nunca perde. Eu vou contar mais uma de comprometimento. Depois eu vou contar uma de descomprometimento. As moças prestem atenção em mim, os moços também. Eu desejava muito essa hora aqui. Deus preparou, não olhem para mim. Enquanto muitos estão aqui, e às vezes querendo fugir das muralhas e passar para o lado de lá, outros estão do lado de lá, tentando encontrar o que você quer. Tentando encontrar a paz que você já sente, a alegria que você encontrou. Eu estava entrando em um presídio feminino. Essa é da descomprometida. Santo Deus! Aquele que não se compromete com Deus. E quando eu estava entrando na galeria, com mais 3 irmãos, uma moça nos chamou. Uma moça bonita, cabelos ainda um pouco longos. Grande Deus! E fez essa pergunta: vocês são da congregação? Somos. Posso falar com os irmãos? Claro. E ela começou a contar a sua história. Como nós falamos no começo, cada um de nós temos uma história. Grande Deus! E ela começou a contar a sua história. Sou crente desde criança. Me batizei com 19 anos. Com 20 e poucos anos, o espírito de rebeldia me pegou. E eu ia nas escolinhas de jovens só para dar trabalho para o operador de jovens. Na hora da oração, eu fazia canutinho nos recitativos. Quando o operador ajoelhava, eu jogava o canudinho na cabeça dele. Ele abriu os olhos para ver quem tinha jogado. Eu fechava os meus e fingia que dava glória. Santo Deus! Brincou de ser crente. Rei da paz! Espero que hoje aqui não tenha ninguém brincando de ser crente. Sabe por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. Aleluia! Se você brincar de
ser crente de Petrobela. Santo é o Senhor. E ela dizia assim, fazia minha mãe comprar vestidos novos, sapatos novos, e dizia que ia na reunião da mocidade, e ia para as praças com as minhas amigas. Quando estava terminando a reunião, eu voltava para casa. Procurava saber que palavra Deus tinha mandado e comentava com a minha mãe. Um dia, numa reunião dessa, eu fui pela primeira vez em um barzinho da cidade, junto com meus amigos, e ali pela primeira vez eu tomei a bebida forte. Eita, paz. Quando me lembrei da reunião, já era 8 horas da noite, eu estava atordoada, não conseguia andar só, e pedi para que levassem eu para casa, e colocaram no carro 2 moças e 2 moços, e nós saímos andando. Em uma avenida vinha andando um cidadão de a pé, fazendo caminhada. E aquele moço que estava no volante parou o carro bruscamente, tirou uma arma e anunciou um assalto para aquele cidadão. Ele assustou, irmãos, no susto que ele levou, aquele moço disparou 2 vezes no peito daquele cidadão. Santo Deus, Pai. Ele caiu agonizando, ele voltou para o carro e saiu disparado. E eu pedia para ele parar o carro. Quanto mais eu pedia, mais ele rodava. Em um determinado local da cidade, as autoridades nos cercaram. Ali nos levaram para a prisão. No outro dia, ficamos sabendo que o pai daquele cidadão que havia morrido, o filho daquele cidadão que havia morrido, era promotor de justiça. Eita, pai. Irmãos, a mim houve 6 anos e 8 meses de prisão. E essa já é a 3ª prisão que eu passo por ela. Até uns tempos atrás, eu trazia meu inário, meu véu e minha Bíblia, mas acabei perdendo nas mudanças que fiz. Aqui dentro, perdi a minha virginidade em um filho que meus pais estão criando lá fora. Perdi a graça de Deus. O dia mais triste da minha vida é o domingo de manhã. Eu me lembro da reunião de jovens dos recicladeiros. Eu sinto vontade de morrer. Ouço o cântico das crianças, ouço o recitativo, me dá uma angústia muito grande. Eu queria pedir uma coisa para o irmão. Quando os irmãos estiverem fora da cidade, diga para as moças e para os moços que estão lá, para que eles não saiam daquele. Me lembrei do choro de Saul, que chorava sem querer ser consolado. Dalila foi transferido para outros presídios, nunca mais a vi. A Deus pertence o julgamento. Para ela não podia fazer mais nada. Mas para você que está aqui, ainda tem recurso. Ainda que o diabo esteja com a espada na tua garganta. Se você respirar fundo agora, soltar um grito para o inferno, a espada dessa garganta vai quebrar. Estudando, comecei a viajar pelaquela grande empresa para o Brasil, o Nordeste, o exterior. Mas ia ter um grande evento e na faculdade eu congregava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, visita no sábado. Mas devido às aulas, irmão, eu só ia no final de semana e alguns sábados eu tinha que trabalhar. E com isso uma fraqueza foi tomando porque minha panelinha estava saindo do fogo. Então quem congrega está no fogo do Espírito. Mas tira a panela, começa a esfriar. Esfriando eu vi as moças tão bonitas. E pela minha idade surgiu um desejo de namorar. Um desejo de pegar na mão de alguém. Um desejo de se entrelaçar nos laços de amor. Ai, Senhor da glória, como eu queria uma rosa de Saron no meu jardim, glória a Deus. Mas, irmão, na universidade eu vi aquelas moças tão bonitas e começaram a dizer: por que tu não vai num show? Por que tu não aproveita a vida? Por que tu não se diverte? Tu não dança? E eu começou uma fraqueza na obra de Deus em São Paulo. Não sei se os irmãos lembram na minha época. O Jardim Paulista ia jogar contra a Vila Olímpia futebol, ao invés de ir para a reunião da mocidade. Saía, era para os barzinhos, era para a choperia. Aleluia, era para os eventos. Ia ter um grande evento no Morumbi. Uma banda internacional via
tocar. Eles disseram, vamos, aproveita a vida. E até os irmãozinhos disseram, vamos conosco, é bom, aleluia. Deus não desagrada não, dá para aproveitar, você vai se guardar de alguma coisa a mais, aleluia. Então aquelas moças chamando da universidade a todos, e eu fraco, eu disse, meu Deus, como eu saio dessa? Eu lembrei, vamos fazer disso. Se vocês forem comigo um culto no Jardim Paulista, eu vou com vocês no show. Então, foi aqueles alunos, sábado, o show era sábado, e fomos primeiro da igreja, ia pegar, e eu já tinha um carrinho, ia pegar, passar, aleluia, onde já morava, não era mais na pensão, não era mais naqueles lugarzinhos simples, a bênção chegou, glória ao nome do Senhor, já era de outra maneira. E quando então combinamos, fomos naquele culto do Jardim Paulista, mas Deus mandou a palavra que tinha uma serpente enganando um passarinho, encantando, e o passarinho soltava e ela com a boca aberta encantando ele estava no galinho já para descer e ela tragar o passarinho, mas Jesus Cristo que pisou na cabeça de Satanás e naquela serpente, glória a Deus, ele encantou o passarinho, estava quebrando o encanto agora, bendito é o nome do Senhor. Ouvi aquela palavra, chorei quando saí do Jardim Paulista e fomos com aqueles jovens, bendito seja Deus nos auxiliar, olharam saindo com um povo diferente, havia uma busca dos dons naquele domingo, aleluia. Ele diz, Leandrinho, busca dos dons, oração hoje à noite, amanhã busca dos dons, glória a Deus. Eu disse, não, eu tenho um compromisso agora à noite. E aquelas moças disse, não, compromisso, nosso compromisso é a busca dos dons, a reunião da mocidade, combinamos, lembra? Vai um ônibus e você é o que programou para o ônibus e está lembrando, agora vai pular fora do barco? Não, você vai estar lá junto conosco. Aquela hora, irmão, os moços da obra de Deus segurou no meu braço, aleluia, diz, você é nosso. As moças seguraram, não, ele agora é nosso, ele vai conosco para um show de show, ele vai conosco para orar hoje à noite, amanhã para a busca dos dons na reunião da mocidade. E começou uma luta, ia passando um carro importado, parou, um homem todo de branco desceu embriagado, cambaleando. Quando aquele homem chegou, ele chorando, veio parando, eu disse, Senhor, o Senhor está embriagado, se afaste. Ele disse, não, eu quero te falar uma coisa de Senhor, por favor. Ele se ajoelhou, abraçou os meus pés, eu disse, me solta, Senhor. Ele chorando, levantou e disse, eu te vejo muitos dias já, eu moro num prédio desse, e quando chega 9 horas da manhã eu saio na janela 8h40, porque eu vejo você passando nessa rua com a flautinha na mão de terno, vira e entra na congregação do Jardim Paulista. Eu começo a chorar, e tem vezes que eu desço no prédio, vou atrás de você e assisto você entrando, e eu choro. Minha filha esses dias abriu meu guarda-roupa, e quando ela abriu meu guarda-roupa tinha um sax, ela disse, papai, o que é isso? Eu disse, é um instrumento, toca uma música para nós. Eu comecei a chorar, porque era um músico da casa de oração, era um auxiliar de jovens e menores, era um instrutor da escolinha. Entrei na faculdade, arrumei uma namorada, perdi o privilégio de tocar, me formei, estou bem sucedido, mas se eu pudesse voltar atrás, eu trocaria tudo para voltar a tocar, para voltar na reunião de santos e melhores. Moço, não deixa esta casa por nada, nada vale a pena. Deus tomou as mãos em língua, aquele moço abriu o olho e disse, ele é nosso, e começaram a cantar no meio da rua Pedroso.